queridas irmãs, esse vídeo agora no 46, dando sequência, dá uma coçadinha aqui na perna. Eita, meu Deus. Diálogo com as sombras, Hermínio Miranda, o tema, o passe. Então é uma sequência, né? Parece assim uma... Depois desse tema passe, vem um outro tema, recordações do passado. Gente, esse livro ele é maravilhoso se nós prestarmos atenção nesse final dele. É maravilhoso. No final nós vamos nos surpreender com uma matéria aqui interessante, né? Mas vamos com cautela, né? Com bastante amor. Então, Hermínio Miranda continua assim: no entanto, os amigos espirituais que tão generosamente se colocaram ao nosso lado para orientar e apoiar o nosso trabalho de doutrinação, têm nos trazido sempre o estímulo dos seus ensinamentos, e creio que algumas observações já estão mais amadurecidas e em condições mais aprofundados estudos e desenvolvimento. Nunca é demais lembrar que neste campo de trabalho o conhecimento real emerge da experimentação de um ou outro engano, de falhas e de êxitos, né? Mas que em hipótese alguma deveremos enveredar imprudentemente pelas trilhas da fantasia, desligados dos conceitos fundamentais da doutrina espírita. Você conseguiu entender o que Hermínio disse aqui? No princípio, devido à euforia do médium, do candidato a médium, nos estudos, nos cursos, porque quase sempre quem sofre mesmo numa casa espírita são os professores que ministram os cursos. Olha, esses coitados, quando desencarna, acredito que Nosso Senhor Jesus Cristo busca eles aqui na Terra, sem ninguém estar sabendo. Isso é meu, tá? Mas eles merecem ser conduzidos pelo Mestre Jesus. Porque, gente, lidar com alunos numa classe de 40, 50 adultos obsidiados, fanáticos, né? Porque as pessoas chegam nos cursos achando que tudo conhece, que tudo sabe. Tem amigos meus que ministram curso que ele aprendeu uma técnica, tem umas bombinhas que chama estalo, né? De vez em quando ele diz que leva, e quando ele percebe que alguma pessoa ali dorme, ele chega e joga no chão. Pá! A pessoa, hã? Quê? Você entendeu? Porque são aquelas pessoas que pensam assim, nossa, mas que estudo mais monótono, que chatice. Tudo que o professor está dizendo aí hoje, eu conheço de cor. Pois eu trabalhei numa casa espírita 20 anos. Eu tenho experiência demais. Tem experiência, mas não tem conhecimento. Não tem amor, não tem nada. Por isso está ali. Então o que esse professor está dizendo é tudo papagaiada, é tudo besteira. Eu sei tudo isso que ele está dizendo. Eu que tinha que estar ali no lugar dele, dando aula para ele e para todo mundo aqui. E é aquele ego, né?
Então, e além disso, os professores, eles aguentam desses alunos o falso animismo, é aquela provocação, aquela tentativa, né? Porque todo mundo acha que está pronto para psicofonia, para psicografia e para todos os outros fenômenos espíritas. E o professor tem que ter uma paciência e procurar acalmar os ânimos, né? A ilusão, a fantasia, a obsessão simples, a fascinação, que também é uma obsessão, e até a subjugação dos alunos. Pois todo mundo chega no curso achando que já conhece tudo. Então, é natural no princípio, devido à obsessão simples, à obsessão fascinação e também à obsessão subjugação em níveis moderados, né? É natural alguns, assim, equívocos. Então, as pessoas acabam colocando em prática alguns rituais que não tem nada a ver com o espiritismo. Mas se ele persiste nas obras básicas, isso é algo que ele consegue, com o passar do tempo, aperfeiçoar. Então ele vai se aperfeiçoando, né? Ninguém nasce pronto. Todos nós nos encontramos numa sala de aula. A Terra, já dissemos aqui várias vezes, a Terra significa um laboratório. O universo, os universos, o cosmo, significa um universo, significa um laboratório. E todos nós somos alunos de química. Todos nós somos alunos candidatos a esse laboratório. Ó, para você ver, ó. Tem a ver o que eu vou dizer agora. Os astrônomos, os cientistas, né, que trabalham na NASA, eles... Vai fazendo uma análise aí, só para você ver, meu bem. Eles, depois de descobrirem milhares de nebulosas, porque primeiro existe nebulosa. A nebulosa significa, eu vou usar esse termo simbólico só para você entender. As galáxias nascem através das nebulosas. O que significa? As nebulosas, elas são tidas como berço onde nascem as galáxias. Pois bem, depois das galáxias, vêm os sistemas solares, não é? Pois bem, depois dos cientistas da NASA descobrirem milhares de nebulosas, recentemente, há 2 anos atrás, eles descobriram uma nebulosa que da Terra, a galáxia mais próxima, Andrômeda, 4 vezes a distância daqui a Andrômeda. Não é demais, gente? Olha para você ver, ó. A galáxia Andrômeda, se não me falha a memória, parece que ela está
de 2 a 3 mil anos-luz. Não, acho que é mais. Vamos esquecer esse negócio de anos-luz aí, só para você entender. A Andrômeda, ela é a galáxia mais próxima da nossa Via Láctea. Pois bem, de uma ponta da nossa Via Láctea a outra, 100 anos-luz para percorrermos 300 mil quilômetros por segundo. Agora você imagina, da nossa Via Láctea até Andrômeda, 4 vezes a distância é o tamanho de uma nebulosa que os cientistas da NASA descobriram há 2 anos atrás. Grande, não é? Pois bem, agora vem eu com a outra surpresa. Recentemente agora, a NASA descobriu uma nebulosa 4.000 vezes a distância da nossa Via Láctea até Andrômeda. Olha para você ver, se antes era 4 vezes a maior, agora eles descobriram uma 4.000 vezes maior. Aí você pode me dizer assim, Luiz, mas o que tem a ver Andrômeda, galáxia, nebulosa, com passe? Tudo é energia. Se nós não conseguirmos entender isso, como nos conectar à natureza de Deus? Então é natural. Agora veja bem, mas de vez em quando nós damos uma fugidinha assim. Isso é psicologia, para testar. Isso é para testar a capacidade sensorial das pessoas. Então, fundamentais da doutrina espírita. Tal como codificada por Kardec e suplementada pelos seus continuadores, a teorização somente é válida quando escorada na experiência, mas não devemos esquecer que a recíproca também é legítima. Ou seja, a experimentação deve balizar-se dentro daqueles conceitos fundamentais que a doutrina e a lógica já confirmaram. Não sei se me faço entender. Talvez um exemplo ajude a esclarecer o que tenho em mente ao escrever isto. Olha o que Hermínio o que ele descreve aqui agora. As faculdades psíquicas, como sabemos, são em si mesmas neutras. Olha que interessante. Tanto podem ser empregadas nas tarefas do bem, como nas outras. É engraçado que eu sempre disse isso, que as faculdades psíquicas, a mediunidade, ela é neutra. A mediunidade é neutra. Ela é uma energia é um atributo que atende o eu, obedece o eu. Então, se eu quiser usar os meus dons mediúnicos para praticar o mal, entre aspas, eu posso. Que esses dons mediúnicos me atendem, porque eles são neutros.
eu que tenho domínio sobre, e não eles que têm domínio sobre mim. Se eu quiser praticar caridade usando os meus dons mediúnicos, eu posso, porque eu que tenho domínio sobre, e não eles sobre mim. Pois está aqui Hermínio nos dizendo isso aqui agora, ó. Olha para você ver. Eu sempre digo isso. Sempre eu estou dizendo isso aqui. Mas parece que um ser do nível de Hermínio Miranda tem que vir e nos esclarecer para que realmente aprendamos a acreditar e a valorizar aquilo que nos é passado, né? Pois ele diz assim, ó: as faculdades psíquicas, como sabemos, são em si mesmas neutras. Tanto podem ser empregadas nas tarefas do bem, como nas outras negativas. Podem também ser desenvolvidas e treinadas por métodos limpos, altamente éticos, com seriedade e respeito, ou por meio de processos aviltantes, hediondos e totalmente desprovidos de qualquer compromisso com a moral. É verdade. É verdade. Você sabe por quê? Porque, olha só, a sabedoria das leis de Deus. A mediunidade, os dons mediúnicos, independe da moral do médium. Você sabia disso? Independe da minha moral. As minhas faculdades mediúnicas, as minhas faculdades psíquicas. Para ser médium, não precisa ser 100% equilibrado moralmente. 100% desequilibrado imoralmente também é médium. Vou repetir. Para ser médium, para dons mediúnicos, mediunidade não depende de moral, não depende de caráter. Caráter, moral e mediunidade são casos à parte, extremamente independente um do outro. Mas é preciso entender uma coisa. A partir do momento que o indivíduo adquire esse atributo, ele se torna responsável pelos atos praticados. Então, se eu adquiro esse atributo mediunidade, porque mediunidade é atributo. Se eu adquiro esse atributo que se chama mediunidade e sou uma pessoa indisciplinada, irresponsável, imprudente, enfim, imoral, eu respondo pelo meus atos. Eu respondo. Como também,
se eu utilizo os meus dons mediúnicos para o bem, eu me beneficio, conforme beneficio as pessoas. Por isso que várias vezes aqui já dissemos isso. Um ex-presidiário, um ex-creptomaníaco, um ex-serial killer, um ex-prostituto ou prostituta podem aplicar passe, podem atuar trabalhando no trabalho de desobsessão? Pode. Pode vir a ministrar cursos de espiritismo? Pode. Aula de evangelização infantil e também aula de mocidade? Pode. Todo mundo tudo pode. Agora, entre poder e praticar, há uma lacuna, há um abismo que aquele indivíduo, se ele possui aquele propósito de reforma, ele deve mergulhar nos estudos, na regeneração, na benevolência, na indulgência. O trabalho é árduo, porque ele precisa lutar, batalhar contra milhões de fantasmas desencarnados e encarnados. Ele precisa lutar contra o preconceito da humanidade. Que? Eu vou tomar passe com esse aí? Ladrão? Presidiário? Que? Eu vou receber passe com... Esse indivíduo já matou 10 pessoas. Você é um louco? Que? De jeito nenhum. Você percebeu só a humanidade, nós aqui, como nós somos mal? Nós não conseguimos decifrar aquele código. Existem 2 códigos que eu vou te dizer aqui agora. Mestre, essa mulher foi pega em adultério. As leis mosaicas, elas dizem que toda mulher pega em adultério deve ser morta apedrejada. Que diz o Senhor? Abreviando, aqueles que estivessem nenhum pecado atira a primeira pedra. Isso é um código, gente. É um código que até hoje nós não aprendemos a decifrá-lo. Tanto é que até hoje nós julgamos milhões de vezes mais que naquele momento aquelas pessoas julgaram aquela meretriz. E por que Jesus disse: aqueles que estivessem em nenhum pecado atire a primeira pedra? Porque é preciso entender que para existir a prostituta tem que existir o prostituto. E Jesus viu que todos aqueles que estavam acusando aquela meretriz também eram prostitutos. Então, como apedrejar, como acusar alguém se você está podre, pior que aquela outra pessoa? Então, aquela passagem são códigos. E eu quero te dizer uma outra coisa também. Conversando com vó me disse: existe um código, meu filho, que já vai para mais de 2000 anos que nosso Senhor Jesus Cristo nos delegou esse código, mas que infelizmente a humanidade
ainda não conseguiram decifrar esse código. Esse código, ele está acima de todas as parábolas do Cristo deixadas por ele a todos nós há 2000 anos atrás. Eu falei, vó, pelo amor de Deus, antes que eu morra de infarto, me diga que código é esse? Ela falou, o Pai Nosso. O Pai Nosso é um código. Ela me disse. Mas ela sabe decifrar, ela decifrou esse código, ela entende, ela sabe. Mas ela disse para você, não, porque são códigos pessoais. Cada indivíduo que deve ir à fonte e mergulhar nessa fonte, e ao deixar essa fonte, analisar se realmente ele conseguiu sorver o conhecimento através desse código que chama-se o Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome em louvor a todas as criaturas. Isso é um código, gente. Vó me disse que quando nós conseguirmos decifrar esse código, nós enfrentaremos tudo. Nós nos entregaremos à fogueira, aos leões, às feras, com maior resignação, com maior aceitação. Porque conversando com ela, ela me disse que há 2000 anos atrás os cristãos eram trucidados, devorados dentro dos circos de Roma, em Roma, mas que depois que o Cristo retornou às esferas de onde ele veio, aqui permanecendo apenas a tua energia, que quando ele retornou às esferas de onde ele veio, os circos em Roma deixaram de existir. E, ao deixar de existir, esses circos todos passaram a ser representados pela terra toda. Por isso, quando em diálogo com alguns amigos, que eles me perguntam, Luiz, como você está? Eu costumo respondendo da seguinte forma: lutando cada dia com um leão e derrotando todo dia uma fera, um leão. Pois essa é a realidade. Os circos de Roma deixaram de existir, pois a terra toda se transformou e se tornou em um circo, onde todos nós somos torturados, martirizados, trucidados pelas calúnias, pelas acusações, pelo julgamento, né? Constantemente nós temos que estar
provando isso, provando aquilo, provando isso, provando aquilo. Eu mesmo sou um besta. Eu uso esse termo agora com todo respeito, porque eu ainda não aprendi até hoje o que vós já me disse. Meu filho, Deus sabendo é o que importa. Mas parece que eu sou assim tão pobre de espírito que eu fico dando satisfação a todo mundo onde vou, que faço, que comi, que deixei de comer. Façamos um teste, assim ó. Teste não, só para você entender. Eu digo para você assim: vou passar na tua casa às 7 da noite para conversarmos um pouco. Beleza? Só que eu chego 7h30. Aí eu já chego dizendo assim: não é fácil, né? Oh, meu Deus do céu. Tive que fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Passei na casa de fulano, de cicrano, de bertano. Eu preciso dar satisfação do que eu faço às pessoas. E você também precisa dar satisfação da tua vida a mim. Eu não encontro isso na doutrina espírita, que há necessidade de nós darmos satisfação às pessoas a respeito do que nós fazemos. Então eu preciso aprender a agir enérgico com amor, mas para comigo mesmo, porque eu não me respeito. Agindo dessa forma significa falta de respeito para comigo mesmo, porque qualquer coisinha eu estou justificando. E Chico Xavier dizia: todo aquele que procura justificar é porque tem culpa no cartório. Próximo vídeo, próximo dia.